Esse texto aqui eu acabei de fazer, depois eu vou disponibilizar para o Andes, se vocês quiserem. Para poder a gente... circular. Sim, com certeza. Vamos agora para Leandro, que retomando aí todas o ordenamento legal, né? Desculpe. Você não quer sentar aqui? Você não é atrapalhado como eu, né, Leandro? Você é um lorde, eu sou uma plebeia. Jamais. Gesticulante. A senhora será minha banca de doutorado daqui a alguns anos. Ah, que oramos! Ó, vocês estão de prova, tá? Se não me convidar, vou acionar todo mundo aqui. Enquanto o Leandro prepara aí, assim, a gente traz de novo, e aqui agradecer já ao Leandro essa disponibilidade, estando conosco, trabalhando aqui todos os dias, tirando as nossas dúvidas e nos ajudando. Mas, assim, é muito importante a presença dele aqui pela experiência e pelo que a gente tem vivido, não só como o sindicato, mas também os estudos que ele vem fazendo. Então, o Leandro é advogado, sócio do escritório Mauro Menezes e advogado, subcoordenador de Direito Público da Unidade Brasília, especialista em Direito Previdenciário e Direito Público, é ex-servidor do Ministério da Previdência Social, é assessor jurídico de associações de servidores e empregados públicos e de entidades sindicais, possui especialização lato sensu em políticas públicas, infância, juventude e diversidade no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, onde pesquisou o movimento Escola Sem Partido e o Poder Judiciário. Cursa mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, onde pesquisa o conservadorismo na educação. Atua como advogado na defesa da categoria docente, frente aos mais diversos temas do direito público, constitucional e previdenciário. E também está agora pesquisando direito à educação. Então, com esse currículo, a gente pode aqui estar discutindo esse nosso tema. Obrigada, Leandro. Obrigado, professora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu queria agradecer a professora Zuleide e ao GT-SSA pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui para poder falar do tema que me atravessa já há bastante tempo. É uma honra estar ao seu lado, professora Sara, aprendo muito sempre com a sua pesquisa e com as suas palestras. Bom, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente da professora Sara, porque nós temos algumas questões que precisam ser compreendidas por vocês de uma forma um pouco mais equânime, porque a gente tem, como a gente teve muitas reformas, a gente teve muitas modificações, e é importante que vocês conheçam o estado atual do sistema previdenciário brasileiro. Então, eu vou fazer uma apresentação que aborda todas as reformas que nós já tivemos em 98, 2003, 2005. Vou falar especificamente da Previdência Complementar dos Servidores Públicos, que a professora Sara já adiantou bastante a minha necessidade de aprofundamento, e, por fim, falo da reforma da Previdência de 2019. Para falar das reformas que aconteceram antes de 2019, eu trago esse quadro porque eu acho que ele facilita um pouco a compreensão. Lá na edição da Constituição Federal, em 1988, esse primeiro quadrinho aqui do meu slide, a gente tinha o texto original que previa uma aposentadoria concedida exclusivamente pelo critério de tempo de serviço. Então, bastava que o servidor do gênero masculino, a servidora do gênero feminino, completasse 30 ou 35 anos de contribuição para ter acesso a esse benefício previdenciário. E o valor dessa aposentadoria era garantido com base na última remuneração desses servidores, e sempre que houvesse uma modificação da remuneração dos trabalhadores em atividade, os trabalhadores aposentados também teriam esse mesmo reajuste. Então, quando a gente tem esse critério de se aposentar com base na última remuneração, a gente dá o nome de integralidade, e quando a gente tem o critério de obter os mesmos reajustes aplicados aos servidores que estão em atividade, a gente tem o critério da paridade. Em 1998, a gente teve a edição da Emenda Constitucional número 20, e uma das principais modificações trazidas por essa emenda foi a adição do critério de idade mínima
nas aposentadorias dos servidores públicos para que pudesse ser concedido esse benefício. Mas, além dessa circunstância, houve também a previsão de que as aposentadorias dos servidores públicos poderiam ser limitadas ao teto do INSS, desde que fosse criada uma entidade fechada de previdência complementar aos servidores. Então, desde 1998, a gente tem a possibilidade de se utilizar do valor do benefício do INSS, que é limitado a um teto máximo, para que isso seja aplicado também aos servidores públicos. Mas essa edição, essa previsão constitucional, ela só foi solidificada mais à frente, conforme a gente vai ver. Bom, então o texto da emenda constitucional número 20 trouxe esse critério de idade mínima para que o servidor possa se aposentar. Então não basta ter 30 ou 35 anos de serviço, é necessário ter também, no caso das mulheres, 55 anos de idade, no caso dos homens, 60 anos de idade, mas ainda havia a previsão de aposentadoria com base na última remuneração e com critério de paridade. Como a adição de um critério de idade é bastante drástico, já que se coloca uma idade relativamente elevada para a concessão da aposentadoria, a gente teve a previsão de uma regra de transição, que está no quadrante abaixo, em que a mulher consegue se aposentar a partir dos 48 anos de idade, o homem a partir dos 53 anos de idade, mas, além de ser necessário que eles cumpram os mesmos requisitos de tempo de contribuição, também é necessário que eles tenham cumprido o requisito do pedágio. Então, lá em 98, foi essa a principal modificação trazida pela emenda constitucional número 20. Em 2003, a gente passou por mais uma reforma, a reforma da emenda constitucional 41. E o que essa reforma trouxe de mais impactante? Extinção dos critérios de paridade e integralidade e determinação de contribuição dos servidores aposentados. Então, para quem ingressou no sistema em um cargo público efetivo a partir da edição da emenda constitucional 41 de 2003, não há mais concessão de benefício com base na paridade e na integralidade. Então, todo e qualquer servidor que tenha ingressado até 31 de dezembro de 2003, antes da gente falar da reforma do Bolsonaro, todo servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003 tem direito à paridade e integralidade. Quem ingressou depois dessa data, a partir, portanto, de 1º de janeiro de 2004, não tem mais esse critério de cálculo do benefício, de reajuste do benefício para as aposentadorias de servidores públicos. Os critérios de idade e tempo de contribuição continuaram os mesmos, porém, o valor da aposentadoria passa a ser calculado com base na média aritmética das contribuições. De todas as contribuições, não. Das 80% maiores contribuições vertidas pelo servidor público a partir de julho de 1994. Então, se antes a integralidade consistia na última remuneração do servidor, a partir de 2004, o valor da aposentadoria é feito um cálculo pela média das suas remunerações, o que faz com que esse valor, obviamente, diminua em comparação à integralidade, em consonância àquilo que a professora Sara mencionou, de que as reformas criaram circunstâncias que diminuem o valor dos benefícios e que tornam esse benefício mais difícil de ser alcançado. Na emenda constitucional 41, como houve essa extinção da paridade e da integralidade, a gente também teve a previsão de regras de transição. E uma dessas regras de transição, que está no quadrante abaixo, ela garante esse benefício da paridade e da integralidade, desde que observados esses requisitos e desde que esses servidores tenham ingressado até o dia 31 de dezembro de 2003. Então, é preciso ter 55 de idade, 30 de contribuição, 20 de serviço público, 10 de carreira, 5 no cargo, no caso das mulheres, e 60 de idade, 35 de contribuição, 20, 10 e 5 no caso dos homens. Tem uma segunda regra de transição trazida pela emenda constitucional 41, mas ela é pavorosa, então nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, aposentem-se por essa regra, porque ela tem um fator redutor e sem paridade e sem integralidade. E a gente tem, em 2005, uma nova emenda constitucional, uma emenda constitucional que é menos avassaladora do que as anteriores, porque, na verdade, ela trouxe uma possibilidade de que os servidores que ingressaram em um cargo público efetivo até o dia 16 de dezembro de 98, que eles possam se aposentar dentro daquele critério de quanto mais tempo de contribuição eu tiver, eu consigo diminuir os meus requisitos de idade.
Então, é necessário que você tenha ingressado até 1998, e se você tiver, no caso dos homens, por exemplo, 36 anos de contribuição, você consegue se aposentar com 59. Se você tiver 37 de contribuição, com 58. Então, cada ano de contribuição a mais, eu diminuo um ano do critério de idade. Mas aqui a gente também precisa ter 30 ou 35 anos de contribuição e 25 anos de serviço público, o que impede muita gente de acessar esse benefício. Então, esse rápido histórico aqui é tudo aquilo que aconteceu de reforma da Previdência antes de 2019. Porém, lá em 1998, a gente já tinha a previsão da instituição da Previdência Complementar do Servidor Público. E essa Previdência Complementar do Servidor Público, ela passou a existir, de fato, a partir da edição da Lei 12.618, de 2012. Tá? Qual que é a ideia dessa previsão constitucional e da instituição dessa lei? É gerar uma aproximação entre o regime próprio de previdência dos servidores públicos e o regime geral de previdência aplicado aos trabalhadores da iniciativa privada. Então, há necessariamente essa perspectiva que aconteceu em todas as reformas da Previdência, mas, sobretudo, a partir da edição da Lei 12.618 e da criação dessa entidade de previdência complementar. O que é essa entidade fechada de previdência complementar? É um órgão privado, de natureza privada, não é um órgão público, tá? E ele é responsável por fazer a gestão do sistema de previdência complementar. Como que essa gestão é feita? Recolhe-se as contribuições pelo ente federativo, né? A União recolhe, nos casos dos servidores federais, repassa essas contribuições para o FUNPRESP, e o ente federativo também contribui para esse fundo de pensão, para essa entidade de previdência complementar. Essa entidade, então, com esse acumulado de valores, ela precisa fazer com que esse dinheiro tenha rentabilidade, com que ele forme um colchão com objetivo, e aí é um objetivo determinado pela legislação. O objetivo do sistema de previdência complementar é garantir a proteção social. Porém, dentro de um sistema de financeirização, a gente não consegue, de fato, implementar essa circunstância da garantia da proteção social. Bom, então, essa previsão de 1998, concretizada em 2012, trouxe a criação de 3 planos de benefícios para servidores públicos. Esses planos de benefícios da Previdência Complementar são administrados pelo FUNPRESP do Executivo, FUNPRESP do Judiciário e FUNPRESP do Legislativo. O FUNPRESP do Legislativo acabou se unindo ao FUNPRESP do Executivo, então, na prática, hoje a gente só tem o FUNPRESP-ESE, do Executivo, e o FUNPRESP-JUDE, do Judiciário. Para quem será aplicado automaticamente a criação desses planos de benefícios de previdência complementar? No caso dos servidores públicos federais do Poder Executivo, para todos aqueles que ingressarem a partir do dia 4 de fevereiro de 2013 em um cargo público efetivo. Então, se você é servidor público que tomou posse a partir do dia 5 de fevereiro de 2013, você está necessariamente com a sua aposentadoria pública limitada ao teto do INSS. Tá? Se você é um servidor do Poder Judiciário, não temos a data de 4 de fevereiro de 2013, mas a data de 16 de outubro de 2013. Então, logo de cara, a gente já tem uma disparidade dentro do serviço público entre poderes distintos. Poder Judiciário, a data é outubro, Poder Executivo, a data é fevereiro. Mas é importante que a gente fale em números quando a gente fala sobre FUNPRESP. Hoje o FUNPRESP conta com mais ou menos 103 mil participantes ativos, ou seja, há 103 mil servidores contribuindo para essa entidade. São 186 patrocinadores, e aqui os patrocinadores é cada órgão ligado ao ente federativo. Então, a Universidade de Brasília, Universidade do Rio de Janeiro, Universidade de Pelotas, todas elas são patrocinadoras dentro dessa perspectiva trazida pelo fundo. De assistidos, ou seja, de pessoas que recebem benefício da Previdência Complementar, nós temos apenas 303 pessoas. Esses dados são de janeiro desse ano, tá? A rentabilidade obtida pelo plano nos últimos 12 meses é de apenas 7,49%, e o patrimônio desse fundo de pensão é de 6,62
bilhões de reais. Não, esse é de janeiro. Então, aqui a gente tem um retrato, né, de quanto dinheiro esse fundo administra e, para obter a rentabilidade que esse plano deseja, né, com o objetivo futuro de pagar benefícios, cerca de 90% desse patrimônio, que também está extraído aqui do site do FUNPRESP, então cerca de 90% desse patrimônio é investido aonde? Em títulos públicos federais. Tá? Então, exatamente refletido aquilo que a professora Sara trouxe para a gente de informação. Esse patrimônio ele é gerido de uma maneira, inclusive, terceirizada. É contratada uma empresa para fazer gestão de cerca de 1/3 desse patrimônio. Os outros 2/3 são geridos pela própria entidade. Além dessa circunstância da criação do FUNPRESP, e aí é importante que a gente lembre que um plano de previdência complementar ele tem natureza contratual e facultativa. Ou seja, se você ingressa no serviço público a partir de 2013 em um cargo público efetivo, não é que você está obrigatoriamente vinculado ao FUNPRESP. O que é aplicado obrigatoriamente é o teto do INSS. Mas se você quiser, você pode não fazer parte do FUNPRESP. E essa foi a campanha do ANDES, inclusive, não adira ao FUNPRESP. Pois bem, a partir de 2016, na verdade, a partir de 2015, foi editada uma medida provisória, a medida provisória 676, que tornou a adesão ao FUNPRESP automática. Então, o servidor público que ingressa no cargo efetivo a partir de 2015, ele já está automaticamente vinculado ao FUNPRESP. E se ele quiser pedir para sair, ele pode solicitar a sua desvinculação, porém, se ele faz esse pedido de desvinculação depois de cerca de 90 dias, ele só vai ter o retorno das contribuições que foram descontadas do seu contra-cheque no momento em que ele se aposentar, daqui a 30 ou 35 anos. Tá? Então, para ele ter o recebimento dessas contribuições feitas dentro da vinculação automática, ele precisa fazer essa solicitação no prazo de 90 dias. Existe uma ADI que se contrapõe a essa medida provisória e a Lei 13.183. Essa ADI é a 5502. O ANDES faz parte dessa discussão com o amicus curiae, e nós temos um parecer da Procuradoria-Geral da República que reconhece a inconstitucionalidade dessa legislação. Mas, de toda forma, hoje ainda, quem entra dentro do serviço público está automaticamente vinculado ao FUNPRESP. Ok? Bom, como que ocorre a contribuição para o FUNPRESP? Então, percebam, ingressei no serviço público a partir de 2013, ganho uma remuneração de, sei lá, 10 mil reais. Sobre o teto do INSS, incidirá a minha contribuição para a Previdência Pública, regime próprio de Previdência do servidor público, porém, como eu ingressei depois de 2013, limitado ao teto do INSS. Se eu quiser participar do FUNPRESP, eu vou pagar sobre a diferença da minha remuneração e o teto do INSS. Ok? Então, o teto do INSS hoje, em 2023, é de cerca de R$ 7.507. Se eu ganho 10 mil, eu vou contribuir para o FUNPRESP sobre um salário de contribuição de cerca de R$ 2.500, R$ 2.492. E o percentual da minha contribuição vai ser de 7,5%, 8% ou 8,5%. Eu posso escolher um desses 3 percentuais. Se eu não escolher, automaticamente entra no percentual de 8,5%. A União, o ente federativo, vai contribuir com o mesmo percentual dentro do mesmo salário de contribuição. Ok? Só que percebam, se eu contribuo no percentual máximo, o valor da minha contribuição é de R$ 211,86. Com a contraparte da União, isso vai para R$ 423. R$ 423 por mês, dentro de uma perspectiva de 30 ou 35 anos, é nada, é muito pouco. Tá? Para que isso seja responsável para garantir proteção social para o trabalhador, e aí eu estou falando de forma individualizada, é irrisório o valor que ele vai ter acumulado ao longo do tempo, considerando que esse valor vai ter uma rentabilidade positiva. Pode ser que não tenha. Tá?
A gente tem também a previsão de uma renda vitalícia, mas essa renda... um detalhe importante. O FUNPRESP ele faz parte de uma perspectiva de um plano de contribuição definida. Ou seja, eu não tenho ideia de qual será o valor do meu benefício futuro. Eu sei que eu vou contribuir, esse dinheiro vai ser acumulado, vai ser investido, mas não há uma garantia de benefício. Tá? O valor do meu benefício dependerá daquilo que eu tiver acumulado ao longo do tempo e do retorno do investimento que tiver sido feito pela entidade. Se acabar a minha reserva, o que acontece? Acabou o benefício. Tá? Não tem direito à manutenção da remuneração ou qualquer outra perspectiva. Não tem uma renda vitalícia. Há uma previsão dentro do regulamento do plano de benefícios de uma renda que eles chamam de renda vitalícia, mas que é formada por um percentual muito pequeno, de 21%. Esse percentual de 21% é insuficiente para poder garantir renda vitalícia para todo mundo. Mas vamos imaginar que todo mundo conseguisse atingir essa renda vitalícia. O valor do benefício seria o quê? Proporcional à quantidade de pessoas e ao valor acumulado dentro desse fundo, do FCBR. Tá? Ou seja, se muita gente viver muito mais tempo do que a previsão inicial daquilo que você acumulou, você até vai ter uma renda vitalícia, mas sei lá, de R$100. Tá? Quais são os chamarizes utilizados pelo governo, e aí por todos os governos, para a adesão ao FUNPRESP? Um dos principais chamarizes que eles colocam é que você já tem de cara um rendimento de 100%, porque para cada R$1 que você coloca, a União também coloca R$1. Além disso, eles colocam como um chamariz a possibilidade de fazer o abatimento das suas contribuições previdenciárias no imposto de renda, tal e qual a gente faz, por exemplo, com escola, saúde, enfim. E além disso, e aqui eu acho que é o único ponto que pode ser analisado de forma individual positiva, é a possibilidade de se fazer a mobilidade dentro do seu contexto laboral. Então, se você, por exemplo, é um docente da área de tecnologia que quer ficar 10 anos no serviço público e depois trabalhar no Facebook, tá? Eu conheço 0 entre 1 milhão que queira fazer essa opção, mas, enfim, caso seja essa a sua vontade, ter uma previdência complementar nessa hipótese pode ser positivo, porque a gente tem uma maior mobilidade, mas somente nessa hipótese. Tá? E quais são as desvantagens? O benefício, obviamente, varia de acordo com aquilo que você tiver acumulado. Esse percentual contributivo da patrocinadora, da União, ele não é um percentual constitucional, ele pode ser alterado por uma canetada, uma medida provisória. Então, hoje ele é igual, ele é até 8,5%, mas se daqui a 20 anos quiserem reduzir para 5%, pode? Sem problemas. Tá? A jurisprudência, né, as decisões dos tribunais sobre a previdência complementar, independentemente de ser do servidor público ou não, ela é geralmente muito ruim, ela é muito restritiva ao direito dos trabalhadores. Então, por exemplo, a gente não tem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de um contrato de adesão. O contrato vigente, o contrato de adesão, o contrato que eu assinei agora em 2023, ele pode ser alterado unilateralmente pela entidade, pode inclusive trazer regras que são mais prejudiciais a mim, e o que valerá é o contrato vigente na data da minha aposentadoria, não na data que eu contratei. Tá? Então, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer o contrato vigente na data da aposentadoria e não na data da adesão. Além de outras circunstâncias relacionadas à má gestão de recurso, fraude, enfim. E uma das desvantagens que eu já assinalei é que o valor da contribuição para o servidor público, para a formação de uma reserva que é individualizada, é muito pequeno para a garantia da proteção social dessa pessoa. Mas, como sempre, as coisas sempre podem piorar. Porque em 2019 nós tivemos a pior reforma da Previdência já feita no Brasil. No mundo eu não sei, porque, enfim, o mundo é muito grande, mas no Brasil, certamente. Que eu faço questão de nominar, né, reforma da Previdência, Bolsonaro Guedes. Talvez a do Chile seja pior. Sim.
Bom, a reforma Bolsonaro-Guedes, então, para facilitar um pouco a compreensão, porque a leitura dela já é difícil, tá? Se você pega o texto, você fica um pouco, ok, o que aconteceu, onde é que eu me enquadro? Então, nós temos, para os servidores públicos, 2 regras de transição, tá? Que serão aplicadas para aquelas pessoas que já eram servidoras públicas, detentoras de cargos efetivos, na data em que a reforma foi publicada. Nós temos uma regra transitória, que é uma regra que tem uma durabilidade definida, e nós temos uma regra que eu brinco que só Deus sabe. Por quê? Porque a regra trazida inicialmente pelo Guedes, que não passou na reforma da Previdência e que ficou atrelada a uma lei complementar futura. Lei complementar futura. Tá? No final eu falo sobre isso novamente. Vamos às regras de transição. A primeira regra de transição é a regra do artigo 4º. É uma aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então, todo e qualquer servidor que tiver ingressado no serviço público até 13 de novembro de 2019 vai poder se aposentar como uma das hipóteses de transição pela regra do artigo 4º, que exige, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, 57 anos de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o atingimento de uma pontuação que se chama somatório. Qual que é a questão principal? Esse somatório, ele é progressivo. Então, em 2023, para a mulher, o somatório é 90. Em 2024, 91. Em 2025, 92. E assim, progressivamente. Significa que, se eu completar 30 anos de contribuição, 57 de idade, 20 de serviço público, 5 no cargo, mas não atingir o somatório, eu posso me aposentar? Jamais. Tá? Então, para que eu saiba o momento da minha aposentadoria, eu tenho que descobrir primeiro qual será o somatório naquele momento em que eu completar a idade e o tempo de contribuição. Se eu não tiver atingido o somatório, eu tenho que seguir trabalhando. Leandro, pode passar dos 57 anos? Sem problema. Pode passar dos 30 anos? Sem qualquer dificuldade. Posso ter que trabalhar até os 65? Sim. Tá? No caso dos homens, os requisitos são 35 de contribuição, 62 de idade, 20 de serviço público, 5 no cargo, e o somatório do homem, em 2023, é de 100 pontos. Ok? Esses são os requisitos de elegibilidade aplicados a toda e qualquer pessoa que ingressou num cargo público efetivo até 13 de novembro de 2019, pela regra do artigo 4º. Quem aqui não está aposentado, levanta a mão. No final da apresentação, eu dou um abraço em vocês, tá? Porque essa é uma das regras aplicáveis aos servidores. Mas, para piorar um pouquinho, porque maldade não tem limite, o valor desse benefício não é mais dentro daquela perspectiva que a gente viu até então. Para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, guarda aí que eu vou falar já já. Para quem ingressou independentemente da data, qual que será o valor do benefício? Ao invés de nós utilizarmos a média aritmética das 80% maiores contribuições, nós vamos utilizar a média aritmética de todas as contribuições, sem destacar as 20% menores. O que isso provoca? Diminuição da minha média. Certo? Porque os meus salários lá do comecinho da carreira, ou de quando eu era office boy, entram dentro do valor dessa média. Somente os valores pagos em moeda real, tá? No plano real, a partir de julho de 94. Então, eu vou fazer a média aritmética de todas as minhas contribuições. Esse vai ser o valor da minha aposentadoria? Óbvio que não. Sobre essa média, eu vou aplicar uma alíquota. Qual que será essa alíquota? A alíquota, eu vou falar rapidamente, depois eu explico. É uma alíquota de 60% sobre 20 anos, mais 2% para cada ano, além dos 20. Entenderam? Muito bem. Sobre 20 anos do meu tempo de contribuição lá, então vamos imaginar que eu tenha 30 anos.
uma servidora do gênero feminino com 30 anos de contribuição. Desses 30 anos, ela tem 20 aqui e mais 10, certo? Certo? Alguém de exatas para falar que eu estou certo? Então, sobre 20 anos... Tem matemática. Então, sobre 20 anos, eu vou aplicar a alíquota de 60%. Para cada ano, além dos 20, eu acrescento 2%. Então, se eu tenho 30 anos de contribuição, eu vou aplicar 60%. Sobre os meus 10 anos, eu vou, para cada ano, acrescentar 2%. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 2, que vai dar 20. Somando tudo, 80%. Mas é 80% das minhas maiores remunerações? Não. É 80% da média de todas as minhas contribuições. No caso dos homens, essa alíquota, caso ele se aposente com 35 anos, é de 90%. Beleza? Leandro, eu quero me aposentar com 100%. Posso? Claro. O que eu faço? Trabalho há 40 anos. Vocês estão reclamando do quê? Trabalha 40 anos, aposenta com a proposta inicial de 100%, dos 100% da sua média. Beleza? Mas essa é só a primeira regra de transição. Vai piorar. Esse slide é 5? Não, vai piorar bastante. Fica aí, professor, pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa para falar. Quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, ainda dentro da regra do artigo 4º, pode se aposentar com paridade e com integralidade. Coloca um asterisco na integralidade aí. Desde que complete os seguintes requisitos: 30 ou 35 de contribuição, a idade, que na regra principal é 57, para a paridade e integralidade é de 62 para a mulher. Para o homem é de 65. 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o somatório. Tá? Porém, essa pessoa vai se aposentar com paridade e com integralidade. Coloco o asterisco na integralidade. Os demais servidores, então, aqui só para poder tratar de todos os casos ao mesmo tempo, então, quem ingressou de 1º de janeiro de 2004 a 4 de fevereiro de 2013, e quem ingressou a partir de 4 de fevereiro de 2013, essas pessoas vão se submeter à regra das 100% contribuições vezes a alíquota de 60% mais 2%. Só que aqueles que ingressaram a partir de 4 de fevereiro de 2013, além da aplicação dessas circunstâncias, tem também a limitação ao teto do INSS. Beleza? Então, você vai trabalhar 40 anos para tentar chegar ao teto do INSS. Eu vou receber o teto? Não, é média de contribuições. Matematicamente falando, muito difícil que você chegue ao teto. Por quê? Porque o teto de 2023 é 7.507, o teto do ano passado era 7.065, o teto anterior era 6.200 e pouco, então o teto ele tem uma variação que é diferente da variação do salário e que é diferente, inclusive, do índice inflacionário. Ele pode ser aumentado ou diminuído ou estagnado, como o Bolsonaro fez, independentemente da circunstância aplicada à inflação. Beleza? Então, aqui, quem se aposentar com paridade e integralidade, para quem quer se aposentar com paridade e integralidade, a mulher tem que ter 62 anos, o homem tem que ter 65 anos, mas o somatório também é uma exigência. Claro que aqui, se a gente somar 30 com 62, vai dar 92 pontos. Então, o somatório de 2023, que é 90, foi alcançado. Porém, daqui a 2 anos, esse somatório vai ser 92. Daqui a 3 anos, 93. Então, se eu tiver 62 anos de idade com 30 de contribuição, não vai ser suficiente para minha aposentadoria, mesmo que eu tenha direito à paridade e integralidade. No caso dos homens, 35 com 65 já dá 100 pontos. Ou seja, em 2024, o homem que tiver 65 anos e 35 anos de contribuição não consegue se aposentar ainda. Ok? A relativização da integralidade. A despeito da reforma de 2019
prever direito à paridade e integralidade, ela diz o seguinte com relação à integralidade. Ela, olha, aqueles valores que compõem a sua remuneração e que são variáveis, eles serão calculados de maneira proporcional, pela média aritmética. E aí, a reflexão que eu faço, porque eu não tenho essa resposta, é: as minhas progressões são variáveis? Eu vou ter que calcular o valor das minhas progressões de maneira proporcional? Mesmo que eu tenha paridade e integralidade? Não vou falar que sim nem que não, porque está gravando, não vou dar ideia para bandido. Mas pode ser que esse seja o entendimento aplicado na época da aposentadoria. Tá? É o entendimento que eu, particularmente, acredito que o poder público deve implementar. De ter, no cálculo da aposentadoria, esse destaque relacionado às progressões e promoções, para que esses valores entrem num cálculo médio, independentemente de você ter paridade ou integralidade. Certo? Bom, já. Temos uma segunda regra de transição. Essa segunda regra de transição é a regra do pedágio. Ela diz que quem ingressou até novembro de 2019 vai poder se aposentar desde que complete 30 ou 35 de contribuição, 57 ou 60 de idade, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o pedágio. O que é esse pedágio? É um cálculo que eu vou fazer com base no tempo que eu tinha em 2019. Então, se lá em 2019 eu tinha 20 anos de contribuição, o meu pedágio é de 100% sobre o tempo que falta para eu atingir 30 ou 35. Então, se faltam 10 anos para eu atingir os 30, qual que vai ser o meu pedágio? Mais 10 anos. Se faltam 15 anos para eu atingir 35, qual que é o meu pedágio? Mais 35 anos. Desculpa, mais 15 anos. Então, eu trabalho até os 35 e mais 15 anos. Obviamente que essa regra do pedágio ela vai ser majoritariamente usada por aquelas pessoas que, na data da reforma da Previdência, estavam muito próximas de completar o tempo mínimo de 30 ou 35. Porque se lá em 2019 eu tinha 28 anos de contribuição, eu podia me aposentar? Não, faltavam 2 para eu atingir 30. Então, na verdade, eu posso me aposentar quando, observados os demais critérios, eu completar 32, no caso das mulheres. Tá? Então, essa regra do pedágio varia de acordo com a circunstância individualizada de cada um de vocês. Quem ingressou antes de 2013, até 31 de dezembro de 2013, tem a aplicação da paridade e da integralidade. Quem ingressou a partir de 2004, a gente vai aplicar a média do 100% vezes a alíquota. Beleza? Essa palestra vai ficar disponível para vocês, tá? A Renata ali já até fez coraçãozinho para mim. Renata da comunicação. Bom, aqui eu já falei, beleza. Diz que é aposentadoria. Vamos falar rapidamente, então, das regras transitórias. A gente tem a regra do artigo 10. Essas regras transitórias elas serão aplicadas para aquelas pessoas que ingressaram no serviço público a partir de 2019. Alguém aqui ingressou depois de 2019? Ufa! Quem estiver assistindo no YouTube, né, ou assistir depois dessa palestra, se você ingressou a partir de 2019, você tem uma regra transitória em que você poderá se aposentar quando tiver, no caso dos homens, 65 de idade, no caso das mulheres, 60, 25 anos de contribuição, 10 no cargo, 10 serviço público, 5 no cargo. Ah, mas aqui teve uma redução do tempo. Sim, mas aí tem a regra da alíquota. Se você se aposentar com os 25 anos de contribuição que estão previstos aqui, você vai ter uma alíquota de 70%. Lembrando que essa regra, sobre essa regra, há uma discussão teórica, mas eu entendo que sobre essa regra, há a limitação do teto do INSS de maneira obrigatória. Tá? Mas há uma discussão aí que eu não vou aprofundar. Além disso, a gente tem as regras especiais de transição, que eu não vou falar para vocês, porque não se aplica aos docentes do magistério superior. A despeito do que o deputado disse e trouxe, os docentes das universidades federais
não tem aposentadoria especial, não tem uma aposentadoria diferenciada por exercer o magistério, tá? A compreensão é de que a atividade de magistério é exclusivamente no ensino básico, no ensino médio, no ensino técnico, ligado à educação infantil e educação fundamental e do ensino médio. Os institutos federais, né, os IFs, os Cefetes, aí sim a gente tem a previsibilidade dessas regras. Mas para que eu não precise me alongar, é só tirar 5 anos em todos os critérios de idade, tempo de contribuição e no somatório. Tá? Aí a gente tem a observância dos critérios aplicados às atividades do magistério, que no caso aqui do ANDES vai aplicar somente aos institutos federais e Cefetes. As demais circunstâncias a gente aplica do mesmo jeito, inclusive o cálculo do benefício. Tá? Então, aqui também tem uma diminuição do valor do benefício nas aposentadorias especiais. Também temos a aplicação na aposentadoria especial da regra do pedágio e a gente tem também a aplicação da regra especial transitória na atividade do magistério. Vou falar rapidamente sobre as regras especiais, sobre tempo especial. Os docentes que exercem as suas atividades submetidos a condições especiais de insalubridade, periculosidade, penosidade, têm a previsão de uma regra de transição e de uma regra transitória. A regra de transição é a possibilidade de que esses docentes se aposentem com 25 anos de efetiva exposição ao agente insalubre, desde que atinjam a pontuação mínima de 86 pontos. Tem que ter também 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. O cálculo do benefício aqui é sempre pela média com a aplicação da alíquota. O que causa maior estranheza a essa forma de aposentadoria é a exigência de uma idade mínima para uma aposentadoria especial, porque a ideia da aposentadoria especial é justamente retirar esse trabalhador do exercício da atividade antes que ele se submeta a uma circunstância que não volta atrás, né, ou que ele tenha uma invalidez, ou que ele morra. Então, quando você coloca o critério de pontuação, que embute o critério de idade mínima, você acaba violando a principal ideia da aposentadoria especial. Na regra transitória, isso fica mais evidente ainda, porque ele coloca a idade mínima de 60 anos de idade para a garantia do benefício. Só a partir de 62 anos que você pode ficar doente. Exatamente. Para falar sobre tempo especial, rapidamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, além daquilo que a gente já tinha conseguido no mandado de injunção 880, né, de aplicação das regras do INSS para os servidores públicos, ele reconheceu também, mais recentemente, no recurso extraordinário 1014-286 e do mandado de injunção 4204, a possibilidade de conversão do tempo especial em comum. Então, se vocês, ou se nas sessões sindicais de onde vocês são originários, houver a discussão na universidade, nos institutos de ensino, acerca da possibilidade de conversão de tempo especial em comum, isso foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Inclusive na esfera administrativa, o que faz com que grande parte dos docentes submetidos a essas condições especiais consigam, inclusive, receber abono de permanência, enfim, ter a antecipação da aposentadoria. Ok? Eu trouxe um slide para falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que a gente vai aplicar exatamente a mesma regra aplicada ao INSS, que está prevista na Lei Complementar 142 de 2013. Para o servidor público é necessário ter 10 anos de serviço público, 5 anos de carreira, e atingir os requisitos previstos na lei, que são 25 anos de tempo de contribuição se homem, 20 anos se mulher, para quem possuir deficiência grave. Para quem possuir deficiência moderada, são 29 anos para homem, 24 para mulher, e para quem possuir deficiência leve, são 33 para homem, 28 para mulher. Também há a previsão de uma aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência, desde que ela tenha 60 anos de idade no caso dos homens, 55 no caso das mulheres, e desde que tenha pelo menos 15 anos no exercício da atividade como pessoa com deficiência. O cálculo também é aquele mesmo, tá? 100% da média, e aqui a gente vai ter uma regra especial de aplicação de 70% mais 1% para cada ano que passar além do mínimo exigido. Para finalizar,
na verdade, 2 benefícios para finalizar. Regra da pensão por morte, minha primeira dica é não morram, porque se morrer, o valor do benefício que vocês deixarão é variável de acordo com a cota familiar. A cota familiar é o quê? Se você for aposentado, vai ser aplicado a cota familiar de 50%, mais 10% para cada beneficiário. Então, se você deixar somente cônjuge, a cota familiar é de 60% sobre o valor da aposentadoria. Se você não for aposentado, vai ser calculado o valor do benefício hipotético que você teria se você se aposentasse por invalidez. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Vamos imaginar o caso do servidor que ingressou em 2015. Ele está com seu benefício limitado ao teto do INSS, R$ 7.507 no máximo. Esse servidor ingressou em 2015, então em 2023 ele tem 8 anos de serviço, de contribuição. Beleza? Aí esse servidor resolveu morrer. Ele falou, cansei, vou morrer. Quando ele morreu, qual que vai ser o valor da pensão por morte que ele deixará? Eu vou fazer uma simulação da aposentadoria por incapacidade permanente, certo? Como que é feita essa simulação? Se eu tiver menos de 20 anos de contribuição, que é o caso do meu exemplo, eu vou aplicar a alíquota de 60% sobre a média das contribuições. Então, eu vou calcular a média dele e vou aplicar 60% sobre essa média, ou seja, ele já perdeu 40%. Isso no cálculo hipotético. Mas ele morreu e deixou esposa. Qual que vai ser a cota familiar dele? 60%. Sobre o quê? Sobre os 60% da média, limitado ao teto do INSS. Nesse exemplo, o valor do benefício dá R$ 1.900. É vitalício? Não. A não ser que o cônjuge sobrevivente tenha mais de 45 anos. Tá? Eu falo dessa regra de uma forma, fazendo um pouco de piada e tal, porque é uma regra que é tão perversa, que ela é tão malvada, e que ela se aplica a todos nós, independentemente da data em que você ingressou no serviço público, que, sob meu ponto de vista, deveria ser uma das pautas para a revogação principal da reforma da Previdência. Se a gente não conseguir a revogação completa, pelo menos as regras de pensão por morte e aposentadoria por incapacidade permanente é urgente que sejam modificadas, porque é muito, muito, muito perverso. Aqui tem uma tabelinha dizendo a durabilidade da pensão por morte. Então, se o cônjuge tiver menos de 22 anos, a pensão dura somente 3 anos, e aí essa durabilidade vai... essa lei de 2015 ainda. Tá? Lembrando que a união estável ou o casamento deve ter acontecido em até 2 anos antes da morte. Tá? Se tiver acontecido no primeiro ano do casamento, vai receber o benefício só por 4 meses. Tá? Então, quem casou recentemente, não mata o marido, não mata a mulher, pelo amor de Jeová. Deixa todo mundo vivo. Espera o tempo para esse povo morrer. Aposentadoria por incapacidade permanente. Eu já dei uma dica. A principal modificação é que nós não temos mais a possibilidade de uma aposentadoria com base em doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Se você tem, se você teve ou se você vier a ter qualquer uma dessas hipóteses, você somente será aposentado por incapacidade permanente se for insuscetível à sua reabilitação. Você foi reabilitado e, mesmo assim, a sua capacidade laboral não restou preservada. Se você tiver capacidade laboral mínima, essa capacidade laboral será aproveitada, inclusive, numa potencial mudança de cargo, sem prejuízo da remuneração. Tá? Então, ter doença grave, contagiosa ou incurável, câncer, tuberculose ativa, nefropatia, cardiopatia grave, nada disso é hipótese de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Da reforma administrativa também. A gente tem aqui também algumas circunstâncias relacionadas à acumulação de benefícios, mas aí é texto absoluto da lei. E só para finalizar, eu trouxe alguns pontos relevantes, que acredito que também podem entrar na pauta de revogação parcial, caso a total não seja possível.
A hipótese de relativização da integralidade é uma hipótese que realmente deve ser combatida. A possibilidade de anulação das aposentadorias que tenham sido concedidas, que já estejam concedidas, sem que tenha ocorrido a contribuição previdenciária relativa a tempo passado. A gente só tem controle dessas contribuições previdenciárias efetivas a partir de 94. Antes de 94, é um mundo obscuro sobre a incidência ou não dessas contribuições previdenciárias. A previsão de que os benefícios por incapacidade, os benefícios de risco, possam ser geridos pelo setor privado, tá? Isso é uma previsão da Emenda Constitucional 103, e a autorização do equacionamento do déficit entre servidores. Além de todas essas maldades, e além de ter havido o aumento da contribuição previdenciária que pegou todo mundo, há a previsão de que, na hipótese de ocorrência de déficit da Previdência, no regime próprio, esse déficit pode ser equacionado entre os servidores com a incidência de uma contribuição extraordinária que pode durar por até 20 anos. Pega os aposentados? Sim. Pega os pensionistas e beneficiários? Sim. Se eu recebo um salário mínimo, eu posso receber menos? Pode. Pela incidência da contribuição extraordinária. Porque aqui não tem faixa de isenção. E, além dessas circunstâncias, nós tivemos também a desconstitucionalização do sistema de previdência. Lembra aquela regrinha que só Deus sabe? Ela virá, ou pode vir, por uma lei complementar. Isso retira da Constituição as modificações futuras, torna o sistema muito mais frágil. A possibilidade de instituição de um regime de capitalização, que era a ideia principal do Paulo Guedes, que ele felizmente não conseguiu e que se cogitava que viesse por uma PEC paralela. A possibilidade de gestão da previdência complementar do servidor público por entidades abertas. A gente ter um sistema de previdência do servidor público é ruim? Sim. Mas ter uma entidade fechada é menos pior do que ter uma entidade aberta. Por quê? Porque a entidade fechada não tem finalidade lucrativa. Entidade aberta tem. Então, poder transferir os recursos do FUNPRESP para uma entidade aberta é algo realmente muito preocupante. E a possibilidade de majoração da idade mínima por lei complementar. Todas essas idades que eu mencionei, caso haja uma modificação da perspectiva de sobrevida do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro, essas idades também poderão ser majoradas por lei complementar, independentemente de novas reformas previdenciárias constitucionais. Então, esse é o cenário catastrófico que nós temos, e é isso, encerro por aqui. Quero agradecer ao Leandro por trazer essas informações para a gente tão difíceis e terríveis, né? Mas trazer com essa possibilidade didática da gente compreender assim, o que é o motivo da gente estar aqui nessa jornada e o que a gente precisa construir com os novos professores, né, das nossas instituições.